Não é hora de demitir, não é hora de dar feedback. Feedback é antes de demitir. É interessante pensar que às vezes a pessoa tá no lugar errado mesmo. Na hora é errada, o pé na bunda que te joga pra frente, né? Só tem duas coisas que você pode fazer com o time. Desenvolver ou demitir. A gente erra e já erramos, mas com todos os cuidados necessários para o erro acerto. controlado. Às vezes tu controlado. sabe, né? Demitir é papel do líder ou do RH? Vamos falar sobre demissão hoje, Rogério? Vamos falar. Polêmica. Então vamos lá, eu sou a Roberta Antler. E eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Vamos falar de demissão. Assunto delicado, assunto polêmico, mas é um assunto que o pessoal pede bastante pra gente falar, justamente porque quando acontece, né, a gente já falou muito sobre isso aqui, a gente sabe que existem várias formas de ir fazendo a pessoa entender se ela está entrando nesse caminho que leva à demissão. Muitas vezes a gente consegue reverter esse quadro quando é interesse da empresa e principalmente quando é interesse do colaborador. Mas deu feedback, passamos por todos os estágios, não tem jeito. Quem é que demite? Vamos lá. Primeiro vamos colocar algumas coisas no lugar, né? Qual que é liderança? Primeiro, qual é o papel da liderança? Perseguir resultados, né? Resolver problema e perseguir resultado. E como que a liderança faz isso? Através de time. E como que você faz isso através do time? Só tem duas coisas que você pode fazer com o time. Desenvolver ou demitir. Uhum. Pronto, tá respondido. Uhum. Então a gente prepara um time, a gente contrata time, tudo isso é papel do líder. E na hora que dá errado, aí o líder tem que dar os feedbacks, fazer as correções, ajudar, treinar, preparar. E se não deu certo, ele que tem que demitir. Uhum. Né? As pessoas confundem muito. Eu tenho um RH, o RH contrata. Eu tenho RH que demite. Sim, o RH é um ponto de apoio onde ele faz uma série de processos, inclusive a burocracia, para você, como líder, contratar bem, contratar melhor, acertar a mão na hora de contratar, com relevância para a cultura da empresa. E a demissão é a mesma coisa. No dia a dia, quem está junto com as pessoas é a liderança, fazendo o processo de desenvolvimento, de entrega de resultado. É a liderança que tem que ter a atitude e fazer a demissão. Líder que é líder de verdade, tem que demitir. Tem que demitir. Tem que passar pelos processos, né? De contratar, demitir, treinar, desenvolver. É tu que contrata também, né? Quando Sim. tu é líder, é tu que escolhe a pessoa. É você que escolhe, né? quem é a pessoa. O RH, o que tu tá trazendo para nós é que é o RH, o agente de gestão, no caso. Aqui, RH faz a infraestrutura para você conseguir fazer isso bem feito. Faz a triagem, enfim, né? Busca o perfil que pede, tu como líder que deve pedir, né? Mas explica para nós um pouco, então, para quem está nos ouvindo, como é que funciona a contratação e a demissão aqui dentro do EAG, porque eu acho importante a gente falar que existem duas conversas de desligamento, né? Existe a conversa que o líder tem, avisando, né, informando a pessoa, e essa é o papel do líder, e no caso do CEO, depois a gente vai falar sobre como fazer o desligamento de cargos mais altos, né? Mas existe a parte legal, os trâmites da coisa. Tem uma burocracia, né? Tudo anda em volta de... Tem rituais para se fazer as coisas, né? Tudo que você faz, tudo que envolve gente e sociedade, existem rituais, né? Uhum. Então, na empresa não é diferente, né? Uhum. A empresa inclusive, o nome é contrato social, né? Para você fazer isso em sociedade, em grupo. Então, existem os rituais. Existe um ritual para fazer uma contratação. E o EAG aqui tem o ritual de contratação. Então, a gente faz RCF. Então, primeiro a gente tem um organograma, a gente sabe exatamente que pessoa tem que ter aonde, em qual momento, para a gente poder preparar a empresa, para ela chegar onde a gente quer. E cada ponto que você vai atingindo, você vai entendendo a necessidade das pessoas e vai fazer as contratações de acordo com o que é necessário. O que precisa. Certo? Uhum. E aí, para saber quem a gente usa uma documentação que se chama RCF, né? Responsabilidade-chave da função. Ali, além de tudo que é técnico, tem o que é comportamental que a gente espera para aquele cargo, para aquela função, para aquela atividade. Então, a gente prepara isso. Inclusive, a gente ensina isso no programa EAG. Uhum. Então, RCF pronto. Hashtag, né? Fica a dica. Hashtag, tem que fazer. Tem que fazer. Então, a gente tem esse procedimento. E é lógico que em parceria com o Gen Gestão, aqui a gente tem o nosso processo de RH, Gen Gestão, a gente faz
tem todo o ritual, né? Então anuncia a vaga, a gente usa muita rede social para fazer isso, a gente usa alguns sistemas aqui, alguns softwares de mercado que ajudam não só no processo de anúncio, como no processo de filtros, para a gente fazer o nosso funil de contratação. Então ali a gente faz assessment, faz entrevistas prévias que dão um match entre a vaga e a pessoa. E aí começa toda a saga, né? Então, no nosso ritual tem 5 etapas. Né? Tem uma etapa de filtragem, que é sistema. Depois tem uma entrevista com o RH para entender o fit, se tem a parte técnica, a parte comportamental. E uma das coisas que a gente mais valoriza é o fit com o nosso modelo cultural, de cultura. né? Exatamente. Né? A pessoa inclusive, eu estou próxima da nossa gestão para saber que a gente reprova muita gente aí. Nessa parte. Aqui que pega. O fit cultural é o que pega. Afinal... Gente boa, gente com hard skill boa, soft skill boa, mas se não, infelizmente... Só que se não tiver o fit cultural, a pessoa vai passar a maior parte do tempo aqui junto com a gente, até porque nós temos um modelo de trabalho presencial. Então, tem que ter o fit cultural. Isso é uma das coisas mais importantes para a nossa avaliação. Um adendo interessante de falar aqui é que se o fit cultural... Às vezes é perigoso tu contratar alguém que é muito bom, mas não tem o fit cultural, porque vai calhar, fatalmente vai ter uma demissão. Vai ter uma demissão. Né? E tu vai ter que passar por isso aqui. Mas continua o processo. E aí, então, a quarta etapa, aí sim, com a liderança direta. Né? Foi o líder que desenvolveu o processo de quem era a pessoa, qual lugar e o que ela tem que ter para ocupar esse cargo, essa atividade. E aí, por fim, aqui no EAG, toda a contratação passa pelo CEO. A gente tem isso como política. Porque a atividade-chave que eu tenho aqui é garantir e ser o guardião da nossa cultura. Tu é o guardião da cultura, né? Então, passa pelo CEO. Mas nesse caso... 100%, pelo menos por enquanto, e até segundo momento. Enquanto tu consegue. Passa pelo CEO. Mas não é porque passa por ti a contratação todas, 100%, que as demissões passam por ti 100%. Não passa. Aí, então, primeiro o ponto contratação. Aí, qual que é o objetivo disso? É entender se tudo que a gente tem dentro da nossa política, se como que a gente quer que esse time aconteça, né? Quer montar o time dos sonhos e tal. Como a gente ainda já temos uma certa idade, temos experiência e tal, mas a gente está construindo essa empresa, ainda é um alvo de construção, né? Então, tudo passa para garantir que a gente vai estar dentro da cultura e dali para frente começar a cascatear isso, sem ter que ter essa dependência de mim. Então, a contratação passa. Mas eu não necessariamente tomo a decisão final. Eu só avalio a parte comportamento, cultura ali e tal. E, às vezes, aprova por mim e o líder acaba não aprovando. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Já aconteceu de às vezes, tu achar que a demissão é uma solução, o líder discordar, ou o contrário? Sim. E aí, como é que lida com isso? Porque tu é líder do líder, né? Eu sou líder. Então, aí é a confusão, né? De poder e poder fazer e ter que fazer. Né? Então, poder de dar ordem, sim. Mas é através de ordem que a gente chega onde a gente quer? Eu acho que não. Eu acredito numa outra coisa. Então, às vezes, eu entendo que tá fora, não vai funcionar e tal. E o líder direto da pessoa fala, não, porque se eu fizer o desenvolvimento X, se a gente tocar dessa forma, eu acredito, vamos fazer, vamos dar um voto de confiança, vamos desenvolver mais um pouco, vamos dar mais um pouco de tempo para o tempo. Então, se não tiver uma outra coisa que possa impedir essa decisão, eu não interfiro nessa decisão. O líder vai tocar e vai fazer. Assim como já não aprovei alguma coisa, o líder na defesa dele, não, vamos trazer, porque pode ter acontecido de você não ter percebido alguma coisa que era legal e tal, e no voto one aí o cara levou. E eu deixei fazer, e ainda bem eu estive errado, né? Eu não teria aprovado uma pessoa que deu certo. E já aconteceu o contrário também, né? Tu vê alguma coisa que o líder não viu e de repente e aí eu falo, aqui. Aí ele olha e fala, é aí mesmo, ó, não tinha percebido aqui, não vai funcionar, não tem o fit cultural ou alguma coisa assim. Ou de eu falar, aprova, fala, não, que tem isso aqui, eu vou apostar numa outra vertente. Vamos mudar, às vezes até tu muda a pessoa de setor, enfim. O nosso processo de contratação, ele tem sido lento em termos de prazo, mas ele tem estado cada vez mais eficiente. Nós tiramos a pressa
do processo, apesar de precisar de gente. Ninguém precisa de gente sem pressa, né? Sempre tem a pressa, é óbvio. Mas a gente não deixa a pressa dominar. Isso é importante. Tem uma dica que eu posso dar para quem está ouvindo a gente aí, ou assistindo. Não deixa a pressa dominar. Porque esse de não tem tu, vai tu mesmo, você faz um strike na operação que pode derrubar a tua operação como um todo. Pensou a pessoa errada com muita influência, o que ela é capaz de fazer? Nossa, um monstro. No meio de... Então, pode virar o problema a solução de hoje é o problema do amanhã, e aí não corremos mais esse risco. A gente tem que ter no nosso processo a certeza. A gente erra, e já erramos, mas com todos os cuidados necessários para o acerto. É o erro controlado. Às vezes tu sabe, né? Tu sabe o erro de propósito. Exatamente. Mas aí eu te faço uma pergunta capciosa. Tu acredita que contratar devagar e demitir rápido é sempre a solução? Perceba esse sempre na minha frase. Tem meme com isso, né? Contrate devagar e demita rápido. Os caras ficam tirando sarro aí na internet, falando que é papo de coach e tal. Mas vamos ter equilíbrio também, né? Contrate devagar e demita rápido. Dentro do equilíbrio que a solução pede, né? O devagar é contrato. Você fecha um grande contrato, precisa atender o cliente, tem que contratar 100 pessoas de uma vez só. Você não vai demorar 3 meses, aí o cliente... Mas dentro do que você tem de prazo para entregar o resultado que você precisa, buscando o maior acerto na contratação, faz o melhor que você pode. E aí vai ter ajuste. A gente tem que buscar o equilíbrio, né? É que as pessoas fazem as declarações, às vezes esquecem de fazer a recomendação do equilíbrio. A recomendação de base é sempre tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, buscar o equilíbrio. E esse rápido... Não é... O rápido é relativo, né? O rápido é em detrimento de uma situação que acontece, que você já sabe que não vai funcionar e você fica postergando. Então isso é rápido. Descobriu que tem uma coisa que não vai funcionar, você vai esperar o quê? Para de procrastinar. Para de procrastinar. Então o rápido é em detrimento do pare de procrastinar, ou se você já sabe que não vai mudar e precisa fazer, é uma decisão que tem que pôr o estômago para funcionar e fazer, não tem jeito. Sabe onde é que tu aprende a contratar? Sei. No programa EAG. É isso. Rogério, conta um pouco pro nosso comandante que está nos ouvindo como é que funciona para aprender a contratar no programa EAG. Então, aqui no programa EAG a gente já treinou mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas. E dentre os pilares do EAG, a gente também fala muito sobre gestão, sobre pessoas, sobre domínio pessoal, finanças, enfim. Os 6 pilares que o EAG defende para ter uma empresa autogerenciável. Então, se você é dono ou dona de uma pequena ou média empresa e quer tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável, você tem que se inscrever aqui no link que tem na descrição desse vídeo aqui. Lá você vai preencher um formulário, né, com os seus dados e vai receber um contato do nosso time. Nesse contato, o time vai fazer com você uma sessão estratégica, né? Sessão estratégica. Para não ganhar nada, no mínimo, você vai sair de lá energizado e vai entender o que está acontecendo na sua empresa e como o EAG pode ajudar você a sair desse problema ou atingir um nível de crescimento que você não está conseguindo ou ir para um próximo nível dentro do que você tem como objetivo para sua empresa. Inclusive, nós vamos ajudar você a encontrar o teu objetivo. Então, não perde tempo. Clica aqui no link que tem na descrição do vídeo, preenche o formulário que você vai receber um contato da nossa equipe aí. Certo, Robertinha? Por quê? Porque a gente tem que fazer. Tem que fazer, gente. Bora lá. Clica no link, se inscreve, vem pro lado de cada força. Rô, quero te fazer uma pergunta. Eu tô com 2 perguntas que tu foi falando e eu fui rabiscando aqui. Uma é bem polêmica, então acho que eu vou deixar a polêmica pro final. Mas uma outra é bem interessante. Tu lembra qual foi o desligamento mais desafiador que tu teve? Na verdade, eu quero 2 desligamentos teus. Eu quero um que tu não era, o teu coração te dizia para não fazer, mas por algum motivo tu teve que fazer, porque eu acredito que tu deve ter passado por isso. E o outro que foi o desafiador, e como é que tu lidou com isso? Pois é, vou contar aqui um. E foi o primeiro, né? O primeiro a gente nunca esquece. Nossa, foi terrível. Bem terrível. A gente tava num momento de crescimento e no processo de sucessão da Luma, tinha algumas coisas que a gente queria fazer e ali ia ser a minha oportunidade de fazer. Então, chega um momento que a empresa cresce e vai por um caminho e nem todas as pessoas estão crescendo junto no mesmo ritmo e tal. Então, tinha lá uma pessoa, não vou falar o nome, mas se ela estiver ouvindo, ela vai saber que eu tô falando dela. E quando eu cheguei na Luma, eu tinha 17 anos.
De menor. De menor. E eu tecnicamente, os processos ali, cara, eu aprendi tudo com ela. E aí a gente foi evoluindo, foi crescendo. Chegou um momento que eu não conseguia mais evoluir para onde a empresa estava indo e tal. E o que eu precisava fazer, eu não sabia ensinar. Nem sei se eu tinha tempo. A gente estava ali no momento de crescimento, eu estava assumindo como CEO da Luma, e eu queria chegar num lugar, imagina, estava começando ali agora, não tinha habilidade, não ia conseguir desenvolver a pessoa e tal, e não tinha o ritmo ali. Então a gente participava das reuniões, não funcionava bem, não aceitava as críticas, e esse comportamento de defensiva e tal, não ia levar a gente para onde a gente queria. A gente precisava ter uma outra postura, né? E aí eu não era o líder até então, tinha começado a ser líder, uns 40 dias depois que eu assumi. Nossa, muito recente mesmo. Muito recente. Como CEO, foi quando tu assumiu como CEO? Já como CEO. Nossa, eu me lembro que foi muito difícil. Na prática, eu vou te falar que eu acho que foi minha segunda demissão. E aí cheguei, sentei e falei, cara, vou fazer tua demissão, porque não vou conseguir levar você para onde você tem que ir. E aí precisa de algo que eu teria que desenvolver. E eu não vou conseguir desenvolver você. E aí não abri espaço para discussão nem nada. Essa foi a única coisa certa. Assim. Isso que eu ia te perguntar. Demissão é um momento de feedback? De lavar roupa suja? Quando eu fiz de essa, resolver? Quando eu fiz essa, eu ainda não tinha esse conhecimento, essa prática. E depois eu fui entendendo e aprendendo que realmente é o jeito certo. Na hora de demitir, não é hora de dar feedback. Feedback é antes de demitir. Conversar sobre o problema que vem acontecendo e lavar roupa suja antes de demitir. Na hora da demissão, você tem uma decisão. Então, você senta com a pessoa e comunica a tua decisão e resolve ali. Se você for entrar num fluxo de discussão ali, é interminável, é imparável, não é a hora. Né? E mesmo que você entenda, caramba, agora que eu tô fazendo a demissão, eu percebi que eu não fiz alguma coisa. Cara, assume o erro e vai pra frente. Não é o momento de voltar pra trás. Sim. Experiência, né? Não funciona. E aprende e não erra de novo, né? Aprende para não errar de novo e não deixar. Porque se você transformar ali no momento de feedback, aquilo que é ruim não é gostoso demitir. Eu vou falar que teve algumas que eu já fiz com prazer já. Eu assumo aqui, né? É até rude falar isso, mas é verdade. Você fala assim, caramba, fiz a coisa certa. Era isso que eu tinha que fazer. Era isso que estava faltando, né? Mas a maioria, 99,999%, é uma situação ruim, de estômago embrulhado, é difícil... É um pai de família, é uma mãe de família, é alguém que tinha um sonho, que estava construindo. Às vezes a pessoa nem está muito, mas a gente fica no nosso pensamento ali, né? Não é, em geral, não é um negócio legal de se fazer. Mas também não é o lugar para dar feedback, nem pedir desculpa. Quer ver uma experiência? Depois eu vou contar uma outra, como é que foi, como é que aconteceu com mais experiência. Mas já teve uma que eu fui fazer assim, eu falei, pô, vou fazer tua rescisão, a gente não conseguiu atingir os objetivos, você sabe, já estava te avaliando aqui e tal, então vou fazer tua rescisão, cara. Pô, lamento que isso tenha acontecido, mas é o que eu tenho para comunicar, e quero que você saiba que as portas estão abertas aqui para você. O cara falou, pô, tá aberta, que bacana, então me dá uma chance de eu evoluir o que você tá falando. Opa! Pronto, ferrou. Pensa na habilidade que o cara tinha, né? Então... Vem cá que eu vou te botar no comercial. Tava saindo do comercial. Opa, não, então não. Porra, cara, por que tu não usou essa habilidade antes? Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito, muito certeiro e preciso no que você vai fazer para não ter que voltar atrás. E quanto maior o nível, isso é pior, né? A gente tava comentando aqui de bastidor, o padrinho tá aqui hoje assistindo a gente aqui no camarote aqui. A gente tava comentando, né? Eu já fiz rescisão de gestor e tal, mas as nossas empresas, eu nunca demiti um diretor. Quem chegou na diretoria nunca precisou ser demitido até hoje. E ou aí a pessoa segue o caminho imagino dela. que o grau de dificuldade vai subindo conforme a maturidade da pessoa, porque aí você imagina, né? Um cara que chegou num grau de diretor, ele não deu vacilo, ele não é ruim no trabalho e tal. Alguma coisa aconteceu que caiu a produtividade, o processo em si foi ficando cansado. E na hora que você vai falar com essa pessoa, você tem um nível de maturidade muito grande para lidar ali. Então, o nível de relacionamento também, né? Muito maior, né? Então, assim, gestor, coordenador,
time de base, eu já fiz em todas, né? Bastante, inclusive. Mas um diretor eu nunca demiti. Aí essa experiência aí deve ser uma experiência mais desgastante desgastante até para chegar nessa... Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E vou viver a experiência, eu vou aprender. O lance tudo tem que estar dentro do que foi combinado. É o que a gente estava falando antes de começar o episódio, né? Nenhuma demissão deveria ser uma surpresa, né? Porque existe avaliação de desempenho, existe conversas, existe o próprio feeling da pessoa. A pessoa sabe o que ela está entregando ou não, com certeza. Né? Mas então, aí tem de tudo, né, Roberta? Aí tem o cara que finge que não sabe. Aí tem a maturidade tem de tudo. também. Aí não dá pra gente ficar falando de todos, mas tem muita coisa que acontece em meio à convivência num time, né? E tá tudo certo. Se errar também, eu já errei. Você vai errar, erramos pra caramba. Fica tranquilo. Errar é a terça-feira no escritório. Mas a pessoa tem que fazer, independente dos medos e das possibilidades de erro. Né? Não é lendo um livro que você aprende a nadar, é pulando na água. É pulando na água, exatamente. Então tem que fazer, tem que viver a experiência. Né? Aconteceu e o cara falou pra mim que é uma surpresa. Ó céus, ó vida. Não é ó céus, ó vida. Entendeu que não pode ser assim? Agora, o que eu faço pra não deixar de ser uma surpresa nas próximas? Nas próximas, né? Exatamente. Eu também já fiz e aí o cara falou, pô, não acredito que você tá me falando isso. Como pode? E aí e pra ti tava super claro. Caramba, pra mim tava claro e pro cara não estava claro. O que eu fiz de errado? Como já teve vez aí foi uma outra experiência que foi ruim e boa ao mesmo tempo, porque na hora que eu sentei com o cara e tal, e eu sentei, ele falou, já sei por que você me chamou, e começou a chorar. Falou, pô, eu lamento muito, não foi por falta de vontade, mas eu sei que eu não cumpri e tal. Ele se demitiu na hora, assim, né, porque ele sabia exatamente qual era a conversa e tal, e essa é a parte ruim, né, porque você passa e tal. A parte boa, virou empresário, tem empresa, tá crescendo, continuo tendo amizade com ele. É muito bom isso, né? Era uma pessoa de caráter, que estava se esforçando para fazer o que tinha que ser feito, mas não estava dando conta. E nem por isso a gente tem que ficar preso à pessoa, né? É um exemplo bom. Você vê, a pessoa se desenvolveu em outro lugar. É interessante pensar que às vezes a pessoa tá no lugar errado mesmo. Na hora errada. É o pé na bunda que te joga pra frente, né? Às vezes é isso que a gente precisa também. Talvez. Porque, pô, eu vejo o cara se dando bem hoje e aí eu fico muito feliz. Caramba, dei o empurrão que precisava, né? Joguei a vaquinha no breve. Exatamente. Essa história da vaquinha é interessante. E ver o cara bem, pô, é um motivo de orgulho. E ele tava realmente tentando, mas não conseguia. E tem muita coisa que ele deixou de legado até hoje. Mas não era mais. Chegou naquele momento, deu um teto ali de complexidade que não ia funcionar. Mas num processo, depois de aprender, depois de já ter feito... algumas cagadas, né, a gente acaba acertando a mão. E nem mesmo depois de ter feito certo e errado e entender perfeito. Uma vez eu fiz uma demissão em público sem querer. Eu fui contar um negócio e aí na hora a emoção me pegou e aí demiti o cara no meio de todo mundo numa reunião de gestão. E aí, cara, experiência que fica, sabe? Experiência. Me arrependo. Se pudesse voltar e fazer de novo, com o conhecimento que eu já tinha, já não era para ter errado essa. Mas errei. E depois de velho, já aqui, gerindo empresa, treinando empresário e tal, já cometi uma gafe. A pessoa falou pra mim que não esperava. Apesar de ter todos os indícios. Porque a responsabilidade, né? A gente vai ser bom líder quando você assume a responsabilidade dos seus erros. Então, assim, por mais que eu sei o que eu fiz pra pessoa saber e estar informada e tal, na hora que ela disse pra mim, pô, não esperava isso hoje, então eu tenho um erro meu aí. Então, alguma coisa no processo falhei, né? Alguma coisa eu falhei. E é importante a gente parar para entender isso. Até porque a gente abre o coração, abre a mente para poder aprender mais. Tudo é aprendizado. E é muito importante, às vezes, aí para o líder que está nos ouvindo também, né? Se perdoe quando errar, porque a gente erra diariamente. Aliás, se a gente erra porque a gente está tentando acertar, então a gente está fazendo muita coisa tentando acertar. Isso é importante. Né? E às vezes a gente precisa de um tempo para maturar. Às vezes tu recebe um feedback e não espere que tu vai receber, só maduro. Então eu vou receber esse feedback com toda a minha maturidade e vou conseguir lidar com ele. Cara, não, às vezes tu vai doer, tu precisa ir para casa, dormir na ideia e pensar, bom, realmente, o cara devia saber, né? Bom, errei, não quero mais errar nisso, né? Rô, pensando na tua experiência, que tu já tem agora, tu acredita que precisar demitir alguém é um fracasso do líder? Eu disse que eu ia ser polêmica. Nossa.
Vou falar o que eu acho. Uhum. Não sei se tem resposta nem certa para isso. Eu quero o teu sentimento, assim, como tu se sente. Eu acho que tem uma variação aí. Eu acho que tem um depende nesse meio do caminho aí. Uhum. Tem pessoas que eu senti que eu fracassei. Uhum. Que eu olho e falo, puxa, foi. Se eu soubesse como fazer isso aqui, ou se eu tivesse me preparado um pouco melhor, eu teria ganho no desenvolvimento aqui e não precisaria ter feito essa demissão. Não essa, não desse jeito, não nesse momento. Então, fica uma sensação de, pô, aqui eu fracassei. Aqui eu fui frustrado, né? E tem pessoas que, apesar da frustração, a frustração é no sentido, pô, não consegui convencer essa pessoa de querer se desenvolver e de buscar mais um pouco ainda, confiar um pouco no processo. Então, essas são as frustradas, são as que a gente sente fracassado. Agora, tem coisa não, que você fez a tua parte. Você escolheu bem, era a pessoa certa, deu resultado por um tempo e depois de um certo tempo a coisa para de funcionar e tal, e você faz a tua parte e tal. Mas tem o terço que depende do outro. Isso que eu ia falar. Lembrando que são duas pessoas, né? Na verdade, são responsáveis, tem dois ali, né? A empresa, aí liderança, a empresa como um todo, e a pessoa, né? Que tá botando o trabalho dela à disposição, né? E aí, nessas, apesar de não ter funcionado, não necessariamente foi um fracasso. Né? Então, na maioria das vezes, eu me sinto fracassado. Na maioria das vezes, eu me sinto bem. Fiz o que eu pude muito pouco. Não. Bem isso. Não, fiz o que eu pude, mas às vezes, é o que eu não falei funciona, antes. Às vezes a pessoa já não tá mais. Não dá pra ganhar todas. O importante é que as que você ganhar, que sejam bem representativas. Rogério, com essa a gente precisa se despedir, né? É melhor ir antes que desse. Vamos nos despedir do público hoje. Gente, agora é com vocês que estão nos assistindo. Se gostaram desse episódio, lembra de avaliar a gente no Spotify, ativar o sininho no YouTube. Por favor. Curtir, compartilhar e comentar, né, Rogério? Principalmente os comentários. Segue a gente no Instagram, @RogérioValentimEAG, @Roantler. A gente responde todo mundo. Lá no Instagram a gente consegue ter mais um contato mais próximo do que nos comentários do YouTube, né? Mas no Spotify também a gente tem lido bastante coisas e respondido bastante. Inclusive, esse tema de demissão foi um que vocês pediram pra gente. Bastante. Tá aí. Pedido atendido. É isso aí. Vamos lá, gente. Então, até semana que vem a gente volta com mais pedidos de vocês, mais assuntos relevantes e mais como é que funciona a vida do CEO Rogério Valentim. Muito bem. É isso aí. Valeu. Valeu. Até lá. Tchau, tchau.